O tema do café de hoje é a respeito dos superpoderes dos sanguíneos. A maioria das pessoas, elas costumam ser muito reservadas, independente do temperamento, com exceção dos sanguíneos. Os sanguíneos, eles naturalmente, eles têm uma maior boa vontade de interagir socialmente. Eles naturalmente têm essa facilidade de conviver, de falar com as pessoas. Eu sempre costumo dizer nas minhas primeiras aulas, quando eu falo sobre a importância da imagem pessoal na comunicação, eu sempre faço uma comparação do seguinte sentido, que as pessoas, num primeiro momento que elas se conhecem, instintivamente, inconscientemente, elas tendem ou a quererem fugir ou então a criar conexão. A maioria das pessoas, principalmente quando o temperamento predominante não é o sanguíneo, é querer fugir. É algo desconfortável. Que aí entra questões relacionadas ao julgamento, auto-julgamento. Então, assim, são muitas informações, às vezes, que ficam sendo processadas naquele momento do primeiro encontro. O sanguíneo, ele é o que tem menos travas nesse sentido. É aquele que naturalmente vai e fala e convive muito bem com as outras pessoas. Então, assim, esse é o principal superpoder dele. Então, em tempos que as conexões, o networking é extremamente importante para o sucesso profissional, afetivo, porque se as pessoas não se relacionam, quanto menos elas se expõem a conhecer novas pessoas, menos oportunidades elas têm de fazer novos negócios e ampliar essa rede. Então, assim, tem estudos que dizem que mais de 85% do sucesso está relacionado ao networking. Então, pensa, que superpoder o sanguíneo, quem tem predominantemente esse temperamento, não tem. A gente sempre deve pensar, quando a gente faz essa análise, a gente conversa sobre os temperamentos, que todos os temperamentos têm aspectos de força e esse é um dos principais. Eu vou falar outros também do sanguíneo, mas esse ele é muito importante. Quando a gente pensa nisso, quem tem o sanguíneo, por exemplo, como um segundo temperamento ali junto, não é o predominante, mas está ali próximo, consegue também trabalhar isso. Um outro superpoder, pegando nesse aspecto, de ser mais desinibido, de ser mais expansivo, porque tanto o sanguíneo quanto o colérico são temperamentos mais expansivos, mas o sanguíneo, ele não tem um senso crítico, autocrítico tão grande, então ele se expõe mais. Em tempos de exposição em redes sociais, eu sempre recebo muita mensagem, eu queria me destravar para gravar vídeos, para ser mais comunicativa, para falar as minhas ideias, o meu negócio, mas eu me sinto extremamente tímida, constrangida. Quem tem esse temperamento como predominante já sai na frente. Porque comparativamente o melancólico, que a gente vai falar semana que vem dos superpoderes do melancólico, mas ele tem uma característica, quando ele não está em equilíbrio, ele busca muito perfeccionismo. O sanguíneo, ele não está nem aí para o perfeccionismo. Como ele é impulsivo, ele vai fazer, ele não vai parar para refletir as consequências que isso pode vir a ter em função dessa exposição, ele vai se jogar e vai fazer. Então é uma característica, é um traço realmente de temperamento natural dele. Então as coisas tendem a fluírem mais facilmente. Uma outra característica, um outro superpoder que eu vejo nisso, quem que não quer conviver com pessoas que são bem-humoradas, pessoas que não se apegam a pequenas coisas, a detalhes, coisinhas pequenas. Como eu falei, todos os temperamentos têm pontos muito positivos. O sanguíneo, às vezes, quando é excessivo isso, e dependendo do outro temperamento que está junto, às vezes incomoda essa energia elevada. Mas, se a gente for parar para analisar, se a gente pudesse escolher para ficar numa ilha, né, com alguém que o tempo todo... sabe aqueles amigos que a gente tem às vezes que tem competição de quem tem mais problema? Aí você fala, eu tô com uma dor no ciático. Aí o outro, mas pois é, eu também, eu tô com uma dor assim. Aí começa aquela competição. Você fala uma coisa e a outra pessoa ela sempre também tá com... O sanguíneo, ele não tem essa tendência. Como ele é mais desapegado nisso, ele foca mais no aspecto positivo, então assim, para conviver, ele acaba sendo também bem tranquilo dessa convivência. Então ele equilibra outros temperamentos. Como no estudo do visagismo, a gente tem um entendimento que nós não temos apenas um único temperamento, mas sim temos um temperamento predominante e um outro, ou mais de um até, mais de outro, que fica ali junto.
Se a gente identifica isso pelo visagismo, a gente identifica nos aspectos físicos, fisionômicos. Mas comportamentalmente falando, você sente que você tem já uma predisposição, que tem momentos que você era mais expansiva, que você era mais ousada, se jogava mais, e em outros momentos mais reservada, e faz uma análise disso. Porque às vezes precisa resgatar algumas características daquela fase e ver em que ponto que se perdeu isso. Essa ousadia, essa vontade de socializar. Às vezes as pessoas elas ficam com medo, vai passando o tempo, né? As críticas, ela começa a se retrair, enquanto que na realidade a gente tem que avançar nisso, né? Buscar trabalhar essa empatia. Porque quando a gente trabalha, isso eu já devo ter falado com certeza em outros cafés, em outros vídeos, que quando a gente trabalha esse olhar que nós temos, esse olhar mais generoso, mais empático, que isso é uma característica muito do sanguíneo, a gente também trabalha em nós a autocrítica. Então, quando a gente procura olhar no outro, não tem a necessidade de buscar o defeito que está faltando no outro, a gente fica também mais tranquilo em relação à autocobrança. Então, assim, as pessoas às vezes que têm muito medo da exposição é porque às vezes elas são extremamente críticas. Então, elas imaginam que assim como elas são críticas, têm um olhar, às vezes acusador de ver o problema ou o defeito, o outro também vai ter em relação a ela. Então, quando a gente trabalha isso, eu sempre falo, né? Quando a gente trabalha esse olhar, a gente trabalha essa maneira de ver o mundo em relação ao outro, a maneira como nós nos posicionamos, nós nos movemos, não é para o outro, é para nós, porque a gente vai se desenvolvendo também, a gente vai se desconstruindo e mudando a nossa maneira de se relacionar. Então, resumidamente, os superpoderes dos sanguíneos, eles têm vários, mas se eu fosse colocar assim principais: facilidade em estabelecer novas conexões, não ter medo de pessoas e, muito pelo contrário, se estimular por isso, não serem perfeccionistas, se jogarem, porque quanto mais a gente se joga, mais a gente faz, mais oportunidades nós aproveitamos. Quantas oportunidades às vezes as pessoas perdem em função de não, mas ainda não está o bom o suficiente, eu tenho que melhorar. O sanguíneo, como ele é mais impulsivo, ele acaba aproveitando muito mais oportunidades. E não se preocupam tanto com as críticas. Então, assim, nesse contexto digital, que agora mais ainda, né, tem se buscado trabalhar isso, são aqueles que mais se expõem. São aqueles que menos se preocupam ou se importam com as críticas. Então é muito bom, sim, trabalhar essas características nossas do sanguíneo. Para quem tem um pouco esse temperamento, trabalhar mais ainda, porque só tem a evoluir, a crescer dentro dessa parte de relacionamento, desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento. E você se identificou com algum desses superpoderes do sanguíneo? Conta pra mim, coloca nos comentários e não se esquece de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que é super divertido e que torna os seus dias mais felizes. E no próximo café eu vou contar para você quais são os superpoderes dos melancólicos. Te aguardo no próximo café. Um beijo!